Então vamos iniciar então a gravação do nosso encontro do estudo Êxito na Vida, Êxito na Profissão, do Bert Hellinger. Hoje tivemos aqui já bastante discussão sobre esses assuntos, né? Mas nós vamos gravar aqui pelo menos a parte do estudo em si. Então vamos lá, nós paramos, vou compartilhar a tela com vocês. Nós paramos na página 17, se eu não me engano. Isso aqui. Nós vamos falar hoje de preconceito. Todo mundo está conseguindo ver aí? Faz um joinha aí para eu ver. Beleza. Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre preconceito. Quando julgamos um assunto ou uma pessoa, um grupo ou um produto sem conhecê-lo realmente, falamos de um preconceito. A maioria dos preconceitos reduz algo ou alguém com seu julgamento sem ter conhecimento detalhado da situação. E qual é o efeito de tal preconceito? Colocamos um limite a nós e aos outros. Nem eles, nem nós podemos com tal preconceito. No sentido restrito, isso tem o efeito de uma condenação. Nós nos convertemos em juízes de outros e do que podem oferecer. Algumas vezes também nos convertemos em seus carrascos. Como lidamos com isso quando nós mesmos nos tornamos vítimas de tais preconceitos? Podemos corrigir a opinião do outro de forma que retire seu julgamento? Entretanto, a questão é: por que queremos convencê-lo do contrário? Quem tem os maiores preconceitos são os pais com respeito aos filhos, e mais tarde, os filhos com respeito aos pais. Ambos se conhecem pouco e os preconceitos os alienam. Algumas vezes até tentam corresponder a esses preconceitos, frequentemente de forma inconsciente, dando-lhes a posteriori a razão. A que poderes ambos estão expostos? A um poder misterioso. Nem os outros, nem nós podemos ir contra o poder desses preconceitos, que comprovam ser criativos. Têm o efeito que querem alcançar, mas somente durante o tempo em que o outro se submete a eles. E o curioso é que se submete a eles ao evitá-los. Ao invés de superá-los, os alimenta mais. Mas a questão é: como podemos evitá-los de forma eficaz? O preconceito é um inimigo do novo. Através de um preconceito, nos defendemos do novo e de um novo desafio para nós e para os outros. Um princípio do preconceito é: não é possível. Um segundo princípio: não lhe é permitido. Um terceiro: você não pode ser diferente. Um quarto: isso é perigoso. Um quinto: você não tem razão. E um sexto: tudo fica como está. Poderia continuar com esses princípios, porém todos servem ao mesmo objetivo. Acorrentam o outro, amarrando-lhe as mãos. A questão é: esses preconceitos são realmente nossos? Ou temos porque os outros tiveram? Ou não fazemos mais do que transmiti-los a outros buscando novas vítimas? Aqui me faço a pergunta: a que preconceitos estão entregues os empresários, as empresas, e como podem superá-los? De onde vêm esses preconceitos e de que fontes e imagens misteriosas tiram sua força? Um arquétipo que continua atuando neles é a imagem de senhores de escravos. Atua em muitas lutas trabalhistas. Só que, ao invés dos senhores, os escravos é que vibram o chicote. Comportam-se como se agora tivessem razão e seus senhores não. Por que essa imagem e preconceito continuam atuando,
também alcançam muitos empresários. Também para eles é difícil se defenderem disso. Como se defendem? Por exemplo, através de uma mecanização exagerada e outros métodos com os quais poupam os custos, tornando-se independentes deles. É claro que eu estou exagerando aqui. O que faço é revelar os panos de fundo ocultos em alguns conflitos e talvez solucioná-los de uma forma diferente e mais rápida. Tenho consciência de que existem muitas experiências opostas nas quais ambos os lados puxam a mesma corda para chegar a uma solução boa e vantajosa para todos. Aqui vou desconsiderar os efeitos globais desse preconceito, embora percebamos neles seu incrível poder oculto. Por exemplo, no comunismo e nos países nos quais ele se impôs. Porém, também nos extremos do capitalismo, que justificam o velho preconceito e o realimentam de várias formas. Que possibilidades são oferecidas para superar este preconceito na prática? Proponho uma imagem, deixando em aberto como será seus detalhes na prática. Contudo, assim como esse preconceito é uma imagem interna poderosa, essa outra imagem alcançará também uma força criativa, se lhe dermos espaço em nosso interior. Portanto, como um casal que se encontra de um bom modo quando ambos deixam suas famílias de origem para trás de si, dirigindo-se um ao encontro do outro, encontram-se no meio do caminho, o empresário e seus funcionários, deixando para trás de si a velha imagem de senhores de escravos e dirigindo-se um ao outro de igual para igual até que se encontrem no meio do caminho. Olham com respeito mútuo para a tarefa e para a importância respectiva, colocando-se ombro a ombro. Juntos, olham para algo ao qual servem, cada um de sua maneira especial, pois aquilo ao qual servem só tem êxito quando cada um contribui com aquilo que lhe corresponde, um ao lado do outro e juntos, cada um dependendo do outro para o sucesso comum e mesmo assim de uma forma própria e distinta, de forma semelhante a um casal, que depois de um certo tempo se desprende um do outro e olham juntos para um terceiro, ao qual no final servem, sua criança em comum, filho. Neste caso, do empresário e seus funcionários, este terceiro ao qual servem, este terceiro que somente dará certo se ambos fizerem o esforço que lhes corresponde, é a empresa e seu produto, num sentido mais amplo, os clientes servidos por ela. E o que significa, em detalhes? Ambas as partes refletem juntas como contribuir para o êxito. Ambas as partes assumem para o êxito também a sua parte de responsabilidade e dividem tanto o lucro como o risco. Em suas últimas consequências, isto significaria que, quando uma empresa tem dificuldades, ambas as partes também dividem a perda. Somente dessa forma se tornam realmente uma comunidade de destino. Para mim, isso significa ainda outra coisa. Quando uma empresa tem dificuldades, o empresário intervém também com sua fortuna pessoal para a solução da crise. Também tem prejuízos pessoais, como seus funcionários, pois a chamada fortuna pessoal, que foi, em sua maior parte, lucro do que resultou do êxito da empresa, também terá que passar pelo caixa numa situação inversa de dificuldades e perdas para que elas sejam superadas. Como disse, de um lado são apenas imagens, mas imagens poderosas, imagens com futuro. Na prática, já se efetivam em muitas partes, principalmente em pequenas empresas, nas quais a solidariedade de todos os participantes, no nível humano e na responsabilidade compartilhada, já há muito contribuem para o seu êxito.
Em outros níveis, por exemplo, quando se trata de lutas trabalhistas, muitas vezes sem consideração aos prejuízos e às perdas de terceiros, aqui também segundo o preconceito de senhores e escravos, no qual os terceiros se transformam em escravos. E essa outra imagem ajuda a superar o velho preconceito, depois de um certo tempo, para o benefício de todos. Então, vamos lá. Bom, texto aí bem denso, né? Mais para frente, ele está falando aqui, gente, de um preconceito de um modo geral. Lembram-se que eu falei para vocês dos 3 níveis de consciência: a consciência individual, a consciência de clã e a consciência, né, maior, que seria o todo. Mas, aqui, ele vai falar mais ou menos de uma consciência ampla. E depois, mais para frente no livro, ele vai falar de uma coisa mais individual em relação ao preconceito. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem preconceito e a gente nem percebe, porque é algo tão natural, é algo que é tão arraigado em nós, porque a gente, lá no início, vou pegar aqui essa partezinha do início para a gente voltar, para perceber aqui, ó. Lá no início ele fala que será que isso é nosso mesmo, ou será que isso vem, né, de outros lugares? Cadê aqui? Não me lembro aqui o pedaço que ele fala, que às vezes esse preconceito nem é nosso, mas a gente vai reproduzindo. Mas aqui um ponto importante. Para que serve o preconceito, gente? O preconceito ele serve para manter a coisa na mesma, manter o status quo, manter as pessoas dentro do paradigma mesmo. Então, porque aqui ele coloca, ó, o que isso quer dizer? Não, não é possível, não é permitido, você não pode ser diferente, isso é perigoso, você não tem razão, tudo fica como está. E isso, para uma consciência de familiar, isso ocorre muito. Por quê? Se na minha família todo mundo faz daquele jeito, e na família do fulano todo mundo faz de outro jeito, bem ou mal, eu vou acabar tendo preconceito. Aí imagina que o ciclano e a beltrana, né, a Mariazinha e o Joãozinho dessas duas famílias se casam. Olha o conflito que vai ter aí. Só quando eu deixo de lado esses preconceitos é que eu vou poder olhar para algo de bom que tem de um lado e do outro e fazer diferente. Mas vai existir todo um movimento do clã para que não saiam daquelas esferas. Então, vai existir um movimento inconsciente dessa consciência do clã para que, ô Mariazinha, você não pode fazer diferente igual a família do Joãozinho, não, porque isso aí é errado, isso é feio, isso não é legal, isso não é legal. E ao contrário também, não, isso aqui também não é legal. Então, só quando a gente se permite se desprender desses preconceitos e ir para o novo, é que a gente consegue o quê? Evoluir. Porque o que é o filho? É o fruto. O que é a empresa, o trabalho? É o fruto. E a quem que a gente serve? A algo maior, né? Como a gente já estudou aqui. A empresa, o trabalho, se eu pensar no meu trabalho só pelo dinheiro, só pelo que eu estou fazendo ali, eu não estou pensando no bem maior. E aqui ele faz uma analogia com os escravos, com os senhores, né, e os escravos, porque isso está arraigado na nossa mente, na nossa consciência de clã. A gente vem desse paradigma, a gente vem de. Já está no inconsciente coletivo tudo isso, todas essas imagens internas. Quando ele fala imagem interna, vem do arquétipo, da energia daquilo. Então, quando muitos dos funcionários, eles olham para o chefe já com esse olhar de você me deve, você me deve. E às vezes esse você me deve, ele vem da alma, lá de trás. Quando uma pessoa vai muito na minha família, inclusive eu tenho que dar uma pesquisada maior sobre isso aí na minha família. Na minha família tem muito dessa coisa de defender, de sindicalismo, de defender as causas e nananã, e nananã. E a gente pensa
inocentemente que vem da gente, mas não vem. Isso vem de muito lá atrás. É uma força muito maior que nos leva para esse caminho de cobrar algo, de cobrar algo. Mas qual o caminho de solução aqui que o Bert fala? É sair desse lugar de cobrança e ir para o movimento comum, de olhar um para o outro como igual e juntos para um bem maior, que é o servir. Servir a quem? Servir a vida. Então, se eu estou numa escola, eu não estou ali pela prefeitura, pela minha chefe, eu não estou ali por mim, Kelly, eu estou ali para um benefício muito maior daquelas crianças como um todo, não de uma criança X ou Y, porque aquela é a bonitinha, quietinha, e a outra é a arteirinha e não. Não, eu estou num benefício muito maior, eu tenho que olhar algo muito maior e colocar o meu amor naquele maior para que isso comece a gerar fruto, resultado e que isso cresça. E quando tem prejuízo, ele fala aqui também do prejuízo. Quando ambos se comprometem, ambos arcam com prejuízo. A gente viu isso acontecer muito na pandemia. Muitas empresas quebraram e algumas se mantiveram. Por quê? Porque às vezes aquele dono ele também se coloca como maior do que os funcionários. Às vezes só aquele dono ele tomou o prejuízo inteiro e ele não deu conta de manter. Então assim, houve várias situações onde a gente vê o equilíbrio, tudo vai buscar o equilíbrio, a natureza vai buscar o equilíbrio, a vida vai buscar o equilíbrio. Diga, Silvia. Bom dia, meninas. Tudo bom? Bom dia. Então, eu trabalho hoje numa empresa, né, que é da área portuária, onde eu vejo essa questão bem aflorada, assim, né? Onde a empresa tem uma opinião e os funcionários outras, né? O texto fala dos funcionários que balançam o chicote atualmente, né? E é verdade. É verdade. Eu vi essa situação muitas vezes, fui uma das que balancei o chicote, com certeza. Quem nunca? Quem nunca? Até porque eu sou muito questionadora, estou sempre buscando, assim, a melhoria, mas uma melhoria em comum, né? Uma melhoria para todos nós, para que eu gosto muito, eu trabalho em equipe, né? Numa equipe, e eu gosto muito de trabalhar em equipe, não estar só na equipe, né? Então, tá na colaboração, tá sempre buscando o benefício de todos, né? E tá sempre procurando mesmo se reinventar naquilo ali, né? Mas eu vejo, e bastante isso também, essa forma da gente buscar só o que é individualista, só o nosso, só para um, né? Porque se não me beneficia, eu não falo nada, tá tudo certo. Mas se me beneficia, então eu vou no bolo, né? Então, ou eu vou, né, questionar só para mim, eu vou fazer só por mim. Nós temos a CIPA, né, que é para beneficiar, né, para ver, para estar buscando, né, as melhorias e tal. E essa semana eu questionei com o meu médico do trabalho que a CIPA não tinha força, porque ele falou assim: por que você não está na CIPA? Assim, primeiro, porque a CIPA não tem força. As pessoas vão lá, questionam, mas aquilo não sai do papel, é só para estar no papel. Se ela tivesse força, talvez, né, não só de ser ouvida nas questões estruturais, né, mas também no benefício que a própria empresa pode ter com aquilo, né, porque às vezes a gente lança alguma opção, olha, tal coisa, talvez esse caminho fosse mais fácil, não, vamos seguir, né, eles gostam muito da tecnologia, não, vamos seguir o tecnológico, quando o simples é mais barato e tá ali disposta, é muito fácil de conseguir, né? E às vezes eles querem seguir um caminho, não, vamos ser o diferente, mas às vezes o diferente não vai para frente, né?
Mas E aí, será que é realmente o diferente ou será que está só seguindo a manada? é uma tendência, né? Seguindo uma tendência. Eles vão seguindo umas tendências, né? Que são os arquétipos, né? Vão seguindo os novos arquétipos de hoje em dia e vão, talvez, deixando o simples, né? E quando a gente traz isso para a família, a gente vê muito isso, né? Do chicote ao contrário, né? Tanto da parte dos pais para com os filhos e, atualmente, o dos filhos para com os pais. Então, qualquer coisa que você indague, qualquer coisa que você diga, aquilo é uma ofensa, às vezes. Sim. Aquilo é um chicote que balança, né? Então, a gente, talvez, o meio comum, né? Trazendo isso para o meio comum, qual é a sua dificuldade sobre isso, ou a dificuldade dos pais sobre aquilo, talvez ficaria mais fácil de ter esse entendimento, né? Que é como foi feito na pandemia, né? Você falou da pandemia, grandes empresários, para conseguir sobreviver, muitos contaram com os funcionários, meio salário, redução de horas trabalhadas, né? Porque até muitas empresas nem tinham material para trabalhar, porque não chegava. Então, a pessoa ia lá, trabalhava 2, 3 horas e ia embora, né? A empresa onde eu estou pôs todo mundo em home office, né? Não vai voltar mais, porque eles viram benefício. Claro. Né? E aí pôs todo mundo em home office, né? Assim como vocês, como professores, né? Foram tudo para home office. Então, a gente vê que houve esse meio de campo para poder se sustentar mediante uma crise e que podia ser empregado muito mais em outras coisas, né? Na vida pessoal e como na vida profissional. Sim. O que eu gostaria de pontuar aqui, Silvia, é o seguinte: quando a gente fala de funcionários, chefe, existe uma hierarquia, sim, porém, enquanto seres humanos, nós estamos de igual para igual. Quando a gente fala de lei do equilíbrio, na lei da ordem, sim, existem os superiores, né, e os que estão ali numa condição de veio depois. Mas se a gente para pensar na lei do equilíbrio, nós somos iguais. Agora, numa relação de pais e filhos, como você citou, e como o Bert aqui fala também, né? Tem um pedaço que ele fala aqui sobre os pais e filhos, que os pais cobram os filhos e depois os filhos cobram os pais. Isso daí sim começa a dar problemas. Por quê? O pai e a mãe, ele é maior que o filho. Então, ele pode, até um certo ponto, claro, né? A gente entende que tem gente que passa um pouco do limite, mas ele pode colocar aquilo para o filho, principalmente enquanto o filho é pequeno. O pai, ele não só pode, como ele deve interferir na vida do filho. O contrário é que não deve existir. Sim. Porque o filho é pequeno. E o contrário não deve existir nunca. Nem quando o filho é adulto. E o pai é velhinho e ele acha que ele que tem que saber o que é melhor para o pai e para a mãe dele. E aí eu saio do meu lugar. Nesse momento eu saio do meu lugar. Toda vez que eu saio do meu lugar no sistema, eu perco força. Seja lá para onde vai, mas algo de errado não vai estar certo. Porque eu estou fora do meu lugar. Do meu lugar de filha, do meu lugar de mãe. Então, assim, para isso que a gente já discutiu isso em vários encontros, né? Essa inversão de valores. De um pai ter medo do filho, do pai querer suprir tudo. Na verdade, quando um pai ele quer compensar esse filho, ele não está compensando o filho, ele está compensando a criança dele, ele está projetando a criança dele. Por coisas que ele queria ter tido dos pais dele, não, agora eu vou fazer para o meu filho. Não é o filho, ele não está vendo o filho com a identidade do filho. Ele está vendo ele mesmo nas projeções dele, da criança dele. Concordo, é bem isso mesmo. Não sou eu que inventei. Não, a gente isso aí já vem de Freud, vem de Jung, vem de um monte de estudiosos. A gente vê que isso acontece. Então, não é porque eu quero que o meu filho seja assim. Não. Na verdade, ele não está vendo o filho como o filho realmente é.
Não. E é difícil para um pai, para uma mãe, como resolver isso, Raquel? Primeiro, tomando consciência, que é o que a gente está fazendo aqui. É o primeiro passo. Tomar consciência. Primeiro, assim, que já foi, Raquel. Não existe mãe perfeita, né? Não existe. Os estudos do Winnicott falam muito sobre isso. Eu estou até querendo me aprofundar bastante, como eu falei, para trazer, porque é um material riquíssimo sobre isso. Então, assim, primeiro entendendo que já foi. Eu fiz o que eu dei conta, eu fiz o meu melhor. Não existe mãe que não erre, pai, mãe que não erre. Nós temos que entender que a gente foi suficientemente bom. Teu filho está vivo? Tá, né? Tá com saúde? Tá tocando a vida? Teve filho, então, nossa, se teve filho, então acabou. Você fez mais do que tudo, você já cumpriu a missão, ó, joia. O que isso significa? Se você é vó, significa que você teve força para passar a vida adiante a tal ponto que o teu filho conseguiu passar adiante. O que hoje nem sempre isso acontece. Mas você fez o melhor. E mesmo para quem não teve filhos, existem os nossos frutos, que são os nossos filhos, são os nossos projetos, né? Como eu sempre falo, a gente vai passar adiante esse projeto. E, de repente, aquele projeto meu, que pode ser algo tão simples, o meu trabalhar na sala de aula, que amanhã um aluno meu vai chegar em mim e vai falar, poxa, professora, eu me inspirei em você e hoje eu faço isso. Quantos aqui professores que não se inspiraram num professor para determinadas coisas? Ou em alguma outra pessoa, seja lá o que for, a gente acaba se inspirando num tio, numa tia, num parente, num conhecido. Então, assim, significa o quê? Existia um legado que foi passado adiante, que gerou frutos. Isso são frutos, isso são filhos, isso é servir a vida, né? Mas no trabalho, ele gera realmente uma questão, porque tem essa coisa da autoridade, e como a gente vem com esse modelo mental de uma figura de autoridade que está arraigado na nossa mente inconsciente, dos senhores e dos escravos, e de que se eu estou numa posição de baixo, eu sou escravo, e lá atrás eu já sofri muito, então já vem com toda aquela raiva. Olha a raiva que vem. Vem uma raiva já na alma da pessoa, e ela vai tentar externar isso de alguma forma. Como que eu posso ter um caminho de solução? Para começar, olhando para isso e entendendo que está tudo certo. Dando um lugar para essa raiva, para essas sensações, tomando consciência de tudo isso. Opa, agora eu estou entendendo. Poxa, eu estou agindo assim por causa disso e disso, disso. O que eu posso? Você falou da CIPA. O que eu posso fazer? Ou eu vou aceitar isso, fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho no meu trabalho, ou eu vou, talvez, ir para si, para quem sabe eu consigo melhorar alguma coisinha, e pode ser que quando eu chegue lá, eu veja que o modelo está tão engessado que eu não vou conseguir muita coisa, mas de repente eu consigo uma coisinha, e essa uma coisinha já vai ajudar um monte de gente, e já vai fazer uma diferença, e já vai ser um fruto, e já vai servir a vida. E isso é em qualquer lugar que a gente tiver, gente. Qualquer trabalho, tá? Professor, empresa, indústria, empresário, e o empresário entender esse valor. Por que vocês acham que igual você falou das montadoras, de várias empresas, por que algumas empresas sobreviverem e outras não? Imagine você que uma empresa que o patrão era arbitrário, só pensava no dinheiro, dane-se os outros, e tu acha que esse funcionário ia colaborar com ele na pandemia? Não ia, né? Não ia colaborar. Mas se o cara, não, ele viu o lado dos funcionários, e aí na hora que ele precisou também, pô, gente, vamos se unir para ninguém perder, para a gente, todo mundo perde junto, que foi o que o Bert colocou. Na hora da perda, vamos se unir, todo mundo perde junto. Porque provavelmente esse empresário, ele não era um cara que visava só o dinheiro. Porque aqueles caras que visavam só o dinheiro, provavelmente quebraram. Muitos deles, tá? Muitos deles. Não vamos colocar aqui regras, né? Impor regras, porque sabemos que tem exceções. Mas a maioria foi o que aconteceu. Bom, quer falar mais alguma coisa, Silvia? A Edilene quer falar também.
Edilene, pode falar. Estava ligando o microfone. Na sua conversa com esqueci o nome dela, desculpa. Silvia. Com a Silvia, você falou sobre as compensações que os pais dão para os filhos, né? E para quem não tem filhos, por exemplo, eu vi essas compensações, algumas compensações, quando eu era criança, né? Com relação aos meus pais, lógico. E algumas coisas, assim, entrando um pouquinho, não sei nem se posso, algumas coisas, assim, que eu vi desse tipo de tratamento com filhos, me fizeram optar por não ter filhos, por exemplo. E essas compensações, às vezes, eu me vi, você que me conhece um pouco, sabe? Que às vezes eu projetava uns objetivos, pelo fato de eu não ter filhos, para os meus irmãos mais novos, entendeu? E você sabe me explicar por que isso acontece? Sim. Acontecia, né? Porque hoje eu já estou vibrando numa outra energia, vai. Sim. Aí entra no que a gente chama da lei do equilíbrio, que era o que eu estava explicando. O equilíbrio de iguais é uma coisa, o de pais e filhos é diferente. O pai e a mãe dá para o filho recebe. É como se fosse um fluxo. Se esse filho, quando era pequeno, viu os pais passar muita dificuldade, ou tinha muitos irmãos, pegou uma responsabilidade que não era deles, ou olhava para tudo aquilo internamente, no movimento, quando eu falo, a criança ela quer ser o super-herói. No movimento infantil, quando a gente cresce, a gente continua preso nesse movimento infantil. E a gente quer salvar os nossos pais, salvar os nossos irmãos, salvar a família. Só que nesse movimento, o fluxo que eu tinha aqui de amor, que a gente chama fluxo de amor, para levar adiante, para levar para a vida, eu devolvo para os pais. Primeiro que eu não consigo devolver, já começa por aí. Como é que se diz? É um enxugar gelo, né? É querer tirar a água do mar com um baldinho. Eu quero tirar toda a água do mar com um baldinho, esvaziar o mar com um baldinho. Então, assim, primeiro que eu não consigo devolver, só que nesse movimento eu perco a minha força, porque eu estou devolvendo e eu não tenho força para levar para frente. E aonde que eu levo para frente? Para os meus filhos. E é por isso que muitas pessoas não têm filhos e aí falam assim: mas eu não tenho porque eu não quero. Isso não existe. Isso é da boca para fora. A alma da pessoa está comprometida com outra coisa. Quando a gente põe no movimento de constelação, a gente vê claramente. Não existe uma árvore que fala assim: eu não quero dar fruto, eu não vou dar fruto. Por que uma árvore não dá fruto? Porque ela tem algum problema. Ou seja, nas raízes dela, o que são nas raízes? Questões ancestrais, né? Ou seja, realmente adoeceu por algum motivo, e aí quando a gente fala em adoecimento, leia-se um adoecimento, na alma, né? Eu estou devolvendo, então, assim, existem questões que vão me levar para esse movimento, que eu não estou vendo, são questões inconscientes. Entendi. E às vezes dá tempo, às vezes dá, porque existe também um fluxo natural. A gente que é mulher, a gente sabe que existe um tempo de maturação e que tem um determinado tempo que a gente não tem mais como. Mas muitas das vezes, quando a pessoa entende esse movimento e reconecta tudo isso, igual você falou, agora eu já estou começando a entender, eu já não estou mais nesse movimento. E pode ser que às vezes consiga. Acho que foi ali mesmo na entrevista que o Bert falou. Tipo, vai fazer efeito para todo mundo a constelação? Depende. Depende do quanto a minha alma ela vai conseguir absorver de tudo aquilo e ainda o meu corpo, porque vem de um movimento que depois vem para o corpo. E o meu corpo vai estar também pronto para tudo aquilo. Então, pode acontecer, sim, de pessoas que não tinham filhos e depois que faz uma constelação, passa a ter, consegue ter. Mas percebam que não é o fluxo natural. Agora, por conta disso, poxa vida, eu não tive filhos, que foi o que eu falei.
E aí quer dizer, então, que eu não gerei vida, não gerei fruto. Não, você vai gerar frutos no seu trabalho, no seu legado, no que você está deixando no mundo. E começa, não é fora de casa, começa dentro de casa, com o marido, com os familiares. Depois sim a gente vai para fora, a gente vai tratar bem as pessoas com quem a gente convive, trazer algo de bom, meu amor, o simples cuidado com aquela criança, o simples carinho com aquela criança que você está cuidando. Tudo isso é um legado. Lá na frente eles vão crescer, eles vão ter recebido esse amor que faltou da mãe deles, de você. Né? Não é um amor igual, mas é algo que vai acalentar, que vai trazer algo de bom. Então, assim, é olhar para como eu estou servindo a vida. A gente serve a vida de várias formas. E essa é uma forma. Eu olhar para qualquer coisa que eu estou fazendo e eu estar ali a serviço da vida. Isso é o meu legado, isso é o meu fruto. Esses são os meus filhos que eu estou deixando. Agora, existe um motivo que somente fazendo uma constelação a gente consegue chegar mais profundamente nessa raiz, entendeu, Edilene? Olhar mesmo, tipo, foi aqui, foi isso. E reconectar. O que a constelação faz? A gente faz um movimento de... Às vezes existe um movimento que a gente chama de amor interrompido. É como se aquela energia do fluxo veio, como se fosse um cano, entupiu, parou ali. Então, dali para diante, não teve mais força para ir para a vida. Não teve força para ir adiante. Por que não teve força? Ou porque o que veio já estava meio pouco mesmo, porque lá atrás houve algum movimento de desconexão, e aí vai vindo pouquinho, até que chega uma hora que seca. Literalmente seca. E aí tem jeito? Tem. Reconectando esse movimento de amor interrompido. Vai ter jeito para todo mundo? Não sabemos. Sim. Não sabemos. Né? Até porque temos questões biológicas, questões de idade, questões de... Às vezes, não sou eu, é o meu parceiro que não pode ter filho. Mas não é por acaso que tu achou aquele parceiro, amiga. Foi em sintonia, porque na tua alma tu também não queria. Então, tem tudo isso. O que é não querer ter filhos, ou não poder ter filhos? Eu não quero ser como a minha mãe. Eu não quero ser como a minha mãe. Resumindo. Não é que eu não quero ter filhos, eu não quero ser mãe. Por quê? Porque eu olhava para minha mãe, ser mãe era pesado, era difícil, muitas vezes vem daí, tá? Não é 100%, mas muitas vezes vem desse lugar. Eu não quero ser pai. Não é que eu não quero ser pai. Eu não quero ser como meu pai. É daí que vem o movimento. Que surgem as tal das compensações. E aí você vai compensar isso de outra forma. Você vai tentar compensar isso de outra forma. Entendi. O movimento de compensação ele vai existir, consciente ou inconsciente. Na verdade, quando ele é consciente, a gente não fala tanto que é compensação, é reparação. Então, vou fazer um movimento de reparação. Só mais uma pergunta. Essa questão da compensação, ela também está conectada ou tem alguma ligação com a questão daquela proteção excessiva, por exemplo, que uma mãe ou um pai tem Sim. mais um filho do que menos com outro, por exemplo? Sim. Entendi. Tá bom. Aí Obrigada. tem N questões. Existe um geral e existem casos pontuais, entendeu, Edilene? Tem um geral e existem coisas pontuais naquela relação com aquele filho. Entendi. Naquela relação com aquela filha. Né? Até porque existem as questões sistêmicas, mas também existem questões espirituais, né? Sim. Para quem acredita. Para quem não acredita, sinto muito. Eu acredito. Eu acredito também. É a Acredito crença. muito. Né? São crenças. Aí entram nas crenças, mas assim. Seja o que for, a gente está sob esse jugo. Sim. Mais alguém tem alguma dúvida?
Vamos partir para a nossa meditação. Alguém quer colocar alguma coisa? A Tetê hoje está quieta, está quietinha. Está quietinha. Falou um monte no grupo, está quietinha. Eu amei o que você falou, viu? Concordo, assino embaixo de tudo. Então, foi bem produtivo hoje também, né? Principalmente no começo, as pessoas trocaram bastante informação, eu achei muito legal. E eu gostei muito do que eu ouvi, então não tem muito a acrescentar, né? É claro que muitas fichas caíram e estão caindo, né? Que eu fui aquela bem protegidinha, né? Então, tem muito trabalho para fazer, muito trabalho interno nosso. Sim. Então, não tem muito o que falar, né? Só tomar tum, tum, tum. E assim, a Edilene colocou dessa questão da superproteção. No fundo, a mãe, né, ela está, de alguma forma, projetando aquilo no filho, uma dor dela. Existem N possibilidades. Vamos supor uma mãe que foi abusada. Ela vai ter uma proteção excessiva com a filha, gente. Muitas vezes ela vai até afastar a filha do pai, ou ela vai se separar desse homem, ou ela vai falar mal desse homem. Para quê? Para evitar que aquela filha passe pelo mesmo que ela passou. E não é consciente, viu? Porque na cabeça dela ela não quer, não, eu quero, né? Mas ela não consegue. Porque tem algo tão internalizado ali de dor daquela mãe. Hoje a gente está tendo possibilidade de ampliar nossa consciência e ter esses conhecimentos, que antes era restrito a poucas pessoas, né? Antes era muito restrito. Então, nossos pais, nossos avós, bisavós, eles não tinham noção de nada disso, né? No máximo, quando estava surtando, mordendo um na rua, ia lá para o psicólogo. Era o máximo que tinha. E um psicólogo é que ia só conversar e extrair algumas coisas, mas esse conhecimento que a constelação nos traz, ele é um conhecimento novo e que possibilitou ampliar muito a nossa visão, muito, para coisas inimagináveis. Diga, Silvia. Sobre isso aí que você colocou agora, né? Que a gente... Eu acho... Primeiro, eu queria dizer que fico muito feliz que está ampliando muito os horizontes da gente, né? E o que eu acho mais interessante é ter pessoas jovens, né? Assim como a Bruna, que parece bem novinha. A Elore, sua filha. A minha que vai quebrando isso quanto mais cedo possível, né? Porque a gente já tem uma experiência, né? A gente já viveu essa experiência, até passou para os nossos filhos essas coisas, né? E em alguns momentos não foi bom, né? Porque a gente trouxe isso desses ancestrais e passou para eles, e hoje eles têm a possibilidade de estar quebrando isso. Fazer fazer diferente com os deles, né? Não sei se a Bruna é mãe, mas a Elora ainda não é. E quem sabe com os filhos não repetir isso, né? Ou de uma forma mais leve, né? Sim, sim. Diga, Bruna. A Silvia perguntou se eu sou mãe. Eu não sou mãe, não tenho filho assim que nasceu da minha barriga, mas recentemente eu casei e eu tô assim, eu sou madrasta, né? Mas eu que crio, porque o meu esposo ele cria desde os 2 anos, o meu enteado tem 8 anos agora, e a gente está criando. E aí. Só que eu tô nessa fase de tentante, né? Bruna. Não, pode terminar. E a Kelly comentou dessa parte de querer, de não querer ter filho, e isso chamou, assim, a minha atenção, né? Porque já acho que faz uns 5, 6 meses, né, que eu tô nessa parte de tentante, e dentro disso gerou muita ansiedade, sabe? Muito trabalho interno que eu tive que fazer e estou fazendo ainda, né? Com relação a isso. Mas também com relação à mãe
do meu enteado, porque eu percebi um movimento, assim, como ele sofreu abuso da mãe biológica dele, teve toda essa questão e tudo mais, e eu vim tomando essa dor, né, que ele passou, e vim com essa carga, e a gente viu essa coisa do preconceito hoje, né, que pelos abusos que ele sofreu, já vim com essa coisa de juiz, mas por que ela fez isso? E, eu vou ser melhor, sabe? Toda essa coisa. E aí eu tive que fazer um trabalho interno, sabe? De, não, ela veio antes, se não fosse por ela, eu não estaria tendo essa oportunidade de estar sendo, entre aspas, né? Eu não sou mãe dele, mas como eu crio, de poder estar tendo essa experiência e de estar tendo o relacionamento que eu estou tendo hoje, né? Então, você comentou dessa questão de ser mãe, e o assunto que teve sobre esse coisa do preconceito e tudo, foi maravilhoso, assim, para mim. Mas o que você quer falar, Kelly? Não, era isso. Tem coisa boa, você trazer esse olhar, mas percebo, olha só como está sendo isso muito proveitoso para você. Você já está naturalmente trazendo isso e entendendo por quê. É fácil a gente julgar, né? Julgar. E aí tem todo aquele olhar do julgamento, de como que ela abusou da criança, nananã. Só que esse não é o nosso papel. Quando eu entro nesse lugar, eu saio do meu lugar. E aí, fora do meu lugar, eu não vou ter força. Amanhã você vai querer dar esse irmãozinho para ele, e aí a dificuldade vem de onde? Muito provavelmente desse lugar. Claro, tem as questões suas com a sua mãe, que você vai precisar olhar, e tem essa questão com a mãe da criança, por quê? Ela veio primeiro. Na vida dela, ela pode ser a mais terrível do mundo. Na alma desta criança, ela é a grande. Ela é a boa. Tá entendendo? Sim. Então, você vai ter que ter esse olhar. Na vida deste homem, ela veio primeiro. Ela tem que ter um lugar de honra. Graças a ela não estar presente, se retirar, você pode existir na vida deste homem e na vida desta criança. Quando a gente consegue dar esse lugar, as coisas fluem melhor. Fluem melhor. Sim. Porque você vai olhar para ele e vai enxergar ela na criança. A parte boa. Talvez a parte ruim, mas dá um lugar para tudo isso também, de como eu posso. Se essa criança veio para suas mãos, qual é o meu papel aqui na vida dessa criança? Sim, de mãe, como se fosse uma mãe adotiva, né? Uhum. De mãe, eu não sou a sua mãe, mas eu sou a sua segunda mãe. Sim, eu sempre procuro. O meu lugar, e o seu lugar vai ser um lugar de honra, não querendo ser melhor, nem que a sua mãe foi e nem que ela foi. Mais diferente, mas ser o melhor que você pode na vida daquela criança. Isso vai trazendo paz para o coraçãozinho dele, olhar para ele, e isso a gente trabalha muito na pedagogia sistêmica. Por quê? Quando a gente está na escola, o professor ele tem mania de, quando vê uma criança que é maltratada, que tem problemas, ele tem mania de achar que ele é melhor do que aquela mãe. Não, eu vou fazer melhor, porque essa mãe, esquece lá. Não. Para a criança, a mãe é sempre o melhor. O pior do pior do pior que seja. Porque quando eu entro nesse movimento de julgamento, eu entro num lugar muito de soberba muito grande. Eu quero questionar Deus, que é uma força muito maior que está regendo tudo isso, e tipo que não, isso aí não está certo, porque para mim não está. Entende? Aí entra de fato no que você falou, no preconceito. Eu vou ter um preconceito. Então, deixa o preconceito de lado, olhe para essa criança na essência, no que ela precisa, as questões dela com a mãe dela, mas em algum momento ela vai precisar resolver, as questões do seu esposo com a ex-mulher, em algum momento ele vai precisar resolver, ou se já resolveu, ele também precisa dar esse lugar para ela no coração, de que graças a ela existe essa criança, né, e agradecer por isso. Então, assim, tudo tem um motivo, e às vezes a gente se julga melhor.
vou contar aqui uma experiência minha. Quando eu me separei, eu trouxe o meu filho. E eu me julguei muito melhor, porque eu achava que o pai do meu filho, por N problemas que houve no casamento, e na cabeça dele ficou uma dor muito grande, de que era como a gente mora em cidades diferentes, era como se eu tivesse arrancado o filho dele. Eu vim embora, eu vim pelos meus motivos, né? Mas que eram justificáveis para mim, mas que para ele, no que ficou no coração é: você tirou meu filho de mim. E no coração do filho, por mais que não tenha feito, é: você tirou meu pai de mim. Eu fiz um movimento de reparação, fiz vários, de férias, vai ficar com o papai, mantive o relacionamento com a família do pai, tudo. Mas ainda esses dias eu me peguei numa dor percebendo, e fiz mais movimento de reparação, de pedir perdão para ele nesse sentido, de pedir que ele me. Tipo assim, um movimento de sinto muito, que eu tirei você do convívio com o nosso filho. Por motivos nossos, dele também, claro, ele também teve os 50% de responsabilidade em tudo isso. Mas, de alguma forma, houve um prejuízo aí. Só que como eu vou conviver com esse prejuízo? Aí que fica. Como que eu vou conviver? Antes eu não tinha nenhuma consciência de tudo isso. Hoje eu tenho. Eu sei que eu fiz o melhor, mas que mesmo nas minhas condições, mas mesmo fazendo o melhor que eu achava naquele momento, eu gerei um dano. Não tem como. Eu gerei um dano para o pai e para o filho. O próprio pai também gerou um dano para o filho, para ele e para mim. Então, é a vida, é a vida. E aí, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com o limão? Um dia caipirinha, outro dia limonada, outro dia eu tempero a salada. Vamos lá, Raquel, diga. Oi, eu queria falar só uma coisa rapidinho que eu acho que é interessante, mas ao mesmo tempo uma pergunta. Você falou em umidecer-se, né? Sim. E exatamente, eu acho que é aí que entra, então, o umidecer-se, porque quando a gente está na questão, então agora eu vou sair de campo, trabalho dela, sem querer entrar no seu campo, Bruna, mas assim, no meu próprio. Agora o trabalho não é mais meu. Então, eu reconheço e me humildo, né? Me retiro, para depois, para poder olhar talvez um outro ponto de vista, e então, se necessário, voltar e retomar. É mais ou menos isso. Até se você pudesse falar um pouco, não sei se eu estou certa na hora de falar umidecer, se é isso mesmo. Sim. É voltar para o meu lugar e saber que na vida dele você é menor que a mãe. Sempre. Então, só para complementar, eu queria dizer... A mãe pode ser a narcisista, a pior das piores do mundo, não importa. Pior das piores aos olhos de quem, né? Do nosso julgamento, ó. Que a gente julga. Porque existem esses paradigmas todos que não vamos questionar isso daí, porque aí nós vamos entrar num assunto muito mais profundo. Inclusive, como o livro fala, né? Como que a gente está estudando, que é o êxito na vida e o êxito na profissão, a mesma coisa aí na profissão. Né? A gente se humildecer, voltar para o seu lugar, reconhecer e esperar uma ocasião ou perceber. Né? E só para complementar, eu estou querendo dizer a importância de estar fazendo esse trabalho comigo mesma, viu? Muito obrigada, Kelly. Ai, que legal. Despertado isso em mim. A Raquel é a minha cliente, tá, gente? Ela falando do trabalho, porque a gente vem desenvolvendo já aí ela participa da minha mentoria, então a gente vem desenvolvendo aí um trabalho individual, né? Aí já é um trabalho mais personalizado. Mas aqui eu trago bastante coisa para vocês. É um momento de partilha, não é um trabalho da Kelly, que é diferente. Aqui todo mundo participa, todo mundo vai conhecendo. Aquilo que eu sei, eu trago. Aquilo que vocês entendem, a gente discute, a gente conversa, amplia. Mais alguém quer falar, Elore? Só para completar, mas é um trabalho sistêmico, né? Que a gente está fazendo sobre o BET, né? Então, é bem interessante, está tudo junto. Isso aí. Obrigada pela contribuição. Mais alguém quer falar? Yuriko, é a primeira vez aqui, é assim que fala o seu nome? Sim, é assim mesmo. Você entrou a convite de alguém? Sim, da Terezinha. Da Terezinha, legal. Seja muito bem-vinda, tá? Você quiser colocar alguma coisa.
E Loren, quer falar alguma coisa? Se não quiser, tudo bem. Minha mãe, mamãe, olha só que coisa boa, né? Consegui trazer a mãe. Já é uma coisa muito, muito boa. Porque a gente já vai trabalhando, né? Tem uma força ainda maior. Que é como a Silvia, vem ela e a filha, aí vem eu e mamãe, a gente está aqui trabalhando todo o clã. Eu convidei minha mãe também, Kelly. Logo, logo ela está aí. Isso, muito bom, muito bom. Quer falar alguma coisa, mãe? Oi, filha. Não, hoje eu estou só ouvindo mesmo, gostando, sempre gosto dessas palestras. E do bate-papo com o pessoal também, mas fico mais de ouvinte. Mas quando quiser, faz pergunta, coloque também suas coisas, porque aqui a senhora é uma participante igual todo mundo aqui. Então, às vezes vem uma dúvida, né? Não deixa de não perguntar, colocar também suas experiências, que eu sei que são muitas, né? E podem contribuir aí com as colegas. E aí, todo mundo junto, a gente vai partilhando. Aqui é o nosso lugar de partilha mesmo. A gente vai estudando e vai partilhando, tanto que a gente não tem pressa aqui no estudo. Um livro de 40 páginas vai não sei quanto tempo para a gente ler, mas tudo bem. Edilene, quer falar? Eu queria mandar um beijo para a dona Vilma. Muita saudade. Faz tempão que a gente não se vê. Verdade. Eu fiquei muito... mudou de cor. Tá linda, tá linda. Tá linda, faz lembrar muito a minha mãe, né? Porque trabalharam muitos anos juntas. E eu sou muito grata. Muito grata por você estar aqui, pela Kelly, né? Que além de ser essa profissional incrível e é minha amiga também. Amiga de infância, inclusive. Amiga de infância. Nos conhecemos aos 6 anos de idade. A nossa vida se cruzou várias vezes, né? Várias. E foi muito bom. Beijo para a Edilene também, minha querida. Foi um aprendizado muito bom e muita gratidão, porque ela foi minha diretora de escola, me ensinou muito. Sou muito grata, muito grata. Obrigada. Gratidão também por tudo. Edilene, quer falar? Eu quero agradecer, porque, graças a Deus, hoje eu consegui participar, né? Eu estava com algumas dificuldades, como às vezes a internet aqui é um pouco ruim, principalmente quando chove, né? Mas hoje deu tudo certo. Então, eu estou muito feliz de ter participado e realmente dá para perceber que é um estudo que vai agregar muito na nossa vida. E eu percebi que eu tenho que participar mais, que eu tenho muito mais a aprender. E eu gosto muito, né? Eu estou nessa busca do autoconhecimento, né? Ainda estou num passo lento, mas estou indo. Tá tudo certo. E eu estou gostando muito gostei dos rostos que eu vi aqui, das meninas, né? Da Vilma, que é a minha cunhada amada. E eu quero agradecer por hoje, Kelly. Muita gratidão. Acho que hoje alguma coisa mudou. Que bom. Obrigada, viu? A gente se encontra no próximo encontro. Isso. Calma aí que não acabou, a gente tem nosso exercício sistêmico ainda, cara. Tá. Vamos fazer o seguinte, para a gente não tirar a foto chorando, que às vezes acontece, vamos tirar a foto agora, rapidinho, que aí a gente já começa com o nosso exercício, tá bom? Vamos lá, um X bem bonitinho. Aí, peraí. Só mais um, porque às vezes a minha tela fica em cima do rosto de alguém, aí eu tenho que tirar 2 prints. Mais um. Isso, Elore, muito bem. Aí, vamos lá. X. Isso aí. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Nós vamos, então, fazer o nosso exercício de hoje, olhar para dentro, que eu gosto de fazer isso. Agradeço a presença de todos vocês, fico muito feliz por poder estar contribuindo de alguma forma, de coração. Aqui a gente vai caminhando junto, quando puder participar, participa, chamem as amigas, é um lugar que a gente pode aprender, né? Estamos aqui na vida para isso, aprender umas com as outras, tá? Não é aprender comigo, é com o Bert, que trouxe lá um legado para nós, e
umas com as outras. E é muito bom. Aqui é uma caminhada, gente, que vai ser eterna do autoconhecimento. A gente vai sempre tendo o que agregar, sempre o que aprendendo, transmitindo esse conhecimento para outras pessoas, né? Em algum momento vocês vão utilizar isso, vocês vão transmitir para as pessoas que vocês conhecem também. E que bom que você conseguiu hoje, Dilene, participar. Fico feliz, muito feliz. E eu tenho um lema, viu? Você disse que gostou dos rostos. Eu tenho um lema, depois que eu comecei com esse lema, só atraio gente boa. Perto de mim, eu só atraio gente boa. Então, vamos lá, vou colocar uma música. Se vocês quiserem desligar a câmera para ficarem mais à vontade, fiquem à vontade. Eu também vou desligar a minha. Peraí. Só um minutinho. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Para vocês encontrarem um lugar confortável, onde vocês possam sentar, ficar com a coluna ereta. Se possível, coloque os pés no chão. Sinta o contato dos pés no chão. E vamos fazer 3 respirações profundas. Respirando profundamente, soltando lentamente. Mais uma vez, respire profundamente e solta lentamente. Mais uma vez, respire profundamente e solta. E agora eu quero que você traga na sua mente imagens onde você sofreu algum tipo de preconceito, ou talvez lembranças de alguns momentos em que você teve algum tipo de preconceito com alguém. Momentos que você talvez foi incompreendida por conta do preconceito de alguém, talvez em relação ao dinheiro, raça, cor da pele. Perceba. Quero que você olhe para esses momentos de dor ou de raiva. Olhe para momentos em que você se sentiu julgada ou que você julgou através de algum preconceito. E diga um grande sim para tudo isso. Sim. Está tudo certo. Tudo foi o que foi. E agora imagine atrás de você, do seu lado esquerdo, a sua mãe. E do seu lado direito, o seu pai. E vire-se para eles. Observe a imagem de mamãe, papai, e observe se lhe traz algum peso,
é o lado que pesa? O direito? É o esquerdo? Observe o que você sente no corpo. Qual é a sensação que vem? Quando você olha para a mamãe, quando você olha. Observe atrás dos seus pais, dos seus avós. Mesmo que não seja só intencione a imagem dos seus avós, maternos e paternos. Perceba se o peso aumenta, se diminui. Perceba. Observe agora, atrás desses avós, toda a sua linhagem ancestral. Uma fileira de homens únicos. De onde vieram essas pessoas? De onde será que eles vieram? Quais caminhos que eles percorreram? O que será que eles passaram? Fome, frio, perdas, doenças, sofrimento. Olha agora para todas essas histórias. Percebam os bebês que não puderam chegar à vida, assim como você chegou. Primos, tios que se foram. Parentes que morreram de forma trágica. Como é linda a sua história. E faça agora uma grande reverência a toda a sua história. Junte suas duas mãos, encoste o seu queixo no peito e abaixe sua cabeça em reverência a toda a sua história. A história do seu clã. E ao fazer essa reverência, dá um sim do fundo do coração para todas essas histórias. Histórias felizes, tristes, todas elas. Para todas as dores deles, para as dores do papai, das dores da mamãe. Gratidão a tudo e a todos. Do jeito que foi, eu concordo com tudo do jeito que foi. Como foi. E eu não irei mais para minha vida sem tomar a minha história. Esse é o meu alicerce. Gratidão por vocês terem aberto o caminho para que eu chegasse. E imagine que a sua mãe e o seu pai lhe entregam uma bênção. É um livro com a sua história. Um livro antigo, dourado, rico. E imagine o seu pai e a sua mãe te entregando este livro e dizendo a você: minha filha, meu filho, essa é a sua história. Leve adiante essa história.
Coloca isso no seu coração e siga honrando seu clã. Não deixe ninguém excluir você. Não deixe ninguém diminuir você e nem a sua história. E diga. Agora diga para você mesmo, se puder em voz alta. Eu vou escrever os novos episódios da nossa história. Eu vou levar adiante. Eu vou honrar cada parte dessa história. E agora se vire e olhe para a vida. Imagine um caminho bem bonito. E lá na frente, a vida esperando por você. De braços abertos. E siga nesse caminho, honrando a sua história e servindo a algo muito maior, que é a vida. E agora, aos pouquinhos, vai voltando para aqui, para agora, tomando consciência do seu corpo. Quando estiver bem, podem abrir seus olhos. E voltar. Como estão? Eu vou finalizar aqui a nossa gravação, e vocês esperem aí que a gente já conversa um pouquinho. Finalizando aqui o nosso encontro de hoje.